problema é o seguinte que eu vejo, você falou agora uma coisa que é a liberdade de todo mundo falar, né? Ou seja, eu não tenho nenhum problema com isso, né? Mas eu acho mais importante nós analisarmos os processos históricos que servem de base para que certos personagens surjam, né, e tomem conta do debate público. Né? Então o que leva, por exemplo, a essa chamada extrema-direita, por exemplo, dominar o debate público, você tem razão, a esquerda, entre aspas, se negou a ocupar esse Conversar. espaço. Não, se negou a ocupar esse espaço. E muitas Então, vezes, o que acontece? Nós ficamos em brigas pequenas entre nós, enquanto que do outro lado, por exemplo, eles agem de forma blocada. Ou seja, você não vê nenhum cara de extrema-direita brigando com alguém de extrema-direita. Você vê que todos eles se citam, não brigam publicamente, abertamente, eles têm um método, né, para agir nas redes sociais. Né? Mas o que eu estava dizendo aqui é que o mundo existe um processo, desde a crise financeira de 2008, que é natural de toda crise econômica, né? Vira uma onda de caráter fascistizante e que traga o obscurantismo e negação da ciência, né? E isso vira uma onda, né? Então o que acontece é que eles são produtos, o pessoal que fala o que quiser porque a liberdade permite, eles são produtos de um processo histórico que tem o obscurantismo como pano de fundo, né? Você pega, por exemplo, as pessoas estão naturalizando 700 mil mortes no Brasil, porque a pessoa tinha que ter a liberdade de poder sair de casa ou não. Isso não é isso pode beirar um absurdo, porque antes da democracia, antes nós falamos em liberdade, porque é muito fácil falar em liberdade. Vai chegar um belo dia que eu posso colocar uma arma nuclear nas minhas costas, né? Porque tenho a liberdade de fazer isso. E se eu não for com a cara dele, vou lá e jogar destrói o mundo. sabe? Ou seja, isso. Não existe liberdade 100% num mundo de uma sociedade, realmente. A liberdade 100% é uma ilusão, né? Você não pode matar os outros, você não pode sequestrar os outros, você não Tem pode que ter invadir Estado a de casa de direito. alguém. Eu acho, eu acho que antes de você falar em democracia ou liberdade, tem que se estabelecer um Estado democrático de direito. Claro, claro. E o Estado democrático de direito no Brasil, ele já não existe há muito tempo. Eu concordo com você. O Ocidente, por exemplo, ele vive uma crise moral e uma crise civilizatória no Ocidente. É verdade. Né? Ou seja, o mundo ocidental, que é o dos valores ocidentais, o pessoal tanto fala, começar pelos Estados Unidos, né? Então, e a Covid, eu acredito, ela deixou muito clara, né, essa decadência ocidental. Então, 1 milhão de mortos nos Estados Unidos, em nome da liberdade, porque as pessoas podem transmitir a doença para qualquer outro, porque ela pode ter liberdade. 700 mil no Brasil. Né? A Alemanha, que é um país que tem um estado de bem-estar social, tem um sistema de saúde razoável. 100 mil pessoas mortas ali, na Alemanha. A população da Alemanha é menor que dos Estados Unidos, do Brasil. Né? Mas a Alemanha não é mais... E eles são países desenvolvidos, não. né? É natural que eles tenham menos mortes. E países como a China, por exemplo, teve 6 mil mortos pelo Covid-19. Né? Aí vem falar, é uma ditadura, não sei o quê. É difícil a gente saber se esses dados são verdadeiros, né? Não, mas é impossível dizer o contrário, eu acho. Eu acho que é difícil provar que é falso o dado desse daí. Por que é difícil provar? Ué, a coisa mais tangível no mundo é você entrar na China, por exemplo. Na China você perceber ali que, pelo menos de cara, morreu muito pouca gente de Covid-19. Mas como que você percebe isso assim, só entrando na China? Eu não consigo entrar no Brasil e perceber que morreu 700 mil pessoas. No Brasil? Parece, tipo, eu acho vida que tá normal. A vida não tá normal. A vida não tá normal. O Brasil, por exemplo... normal no sentido, o Brasil... eu vejo a mesma quantidade de pessoas na rua, tá ligado? Não consigo ter uma diferença, tipo... diminuiu muito a população, não vejo mais gente andando na rua. Não, a China... Não, até porque a morte por Covid-19, ela foi causa e consequência, inclusive, de um processo de miserabilidade, né? Então, vamos lá. A China, por exemplo, o que ela fez? O vírus descobre-se que o vírus, que existe um vírus mortal andando por ali, que está espalhando pelo mundo. Eles fecharam o país por 3 meses. Eles fecharam o país por 3 meses. Por 3 meses, né? Pagaram todos os chamados tratamento médico, usaram todos os aparatos possíveis e imagináveis de inteligência artificial, Big Data, 5G, para enfrentar o vírus, ou para rastrear por onde o vírus estava andando, houve pessoas infectadas, né? Ou seja, foi a utilização plena da ciência para enfrentar essa questão. Eles construíram, aqui no Brasil, as pessoas morriam por falta de leito médico no Brasil, nos Estados Unidos. Aqui é precário. A China, eles construíram um hospital de 1.000 leitos em 10 dias.
né? Então, eles conseguem isolar o Wuhan em 72 dias. Mas eles não estão com lockdown até agora lá? Estão com lockdown até agora. E Isso eles, não é meio ruim? Tipo, seria uma merda se tivesse... eu acho que eles eles chegaram num ponto, chineses, em que eles podem escolher o caminho deles. Eles colocaram... Existe o consenso na sociedade chinesa, é evidente que não é todo mundo que concorda com isso, de que seria intolerável na China acontecer 1/10 do que aconteceu nos Estados Unidos. Existe esse consenso na China hoje. Isso, qualquer pesquisa de opinião que você pode ter acesso à internet a isso, a sociedade chinesa não aceitaria uma coisa como aquela que aconteceu nos Estados Unidos, né? Agora, o governo fez uma escolha, né? Essa falsa escolha da saúde, a economia ou a vida, os chineses escolheram a vida, né? Eu acho que eles podem ter... Não estou aqui fazendo propaganda dos chineses, eu só acho que eles provaram para o mundo que seria possível enfrentar esse vírus sem a catástrofe aqui no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, acho que eles estão de parabéns, eles escolheram a vida. E você, no mundo de hoje, você escolher entre a vida e o lucro, você escolher a vida e você falar que isso é uma... Mas a economia não é vida também? Tipo, você acha que é falsa essa premissa? Que as pessoas precisam de dinheiro para viver, assim, para sobreviver? Não é. Primeiro que a premissa é falsa, né? Eu acho que a premissa em si é falsa. Que as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver? Não. Que a dicotomia durante a pandemia a vida ou a economia, ela é falsa. Mas por que é falso? É falsa porque existem mecanismos em que um Estado nacional pode deixar as pessoas em casa, né, durante um período de tempo, e o Estado nacional tem mecanismos institucionais, né, e monetários para deixar aquelas pessoas em casa durante 2, 3 meses. Não, tudo bem. Eu entendo que o Estado possa suportar que um lockdown durante 3 meses, mas isso vai afetar a economia de um jeito que vai causar que pessoas passem fome, né? A gente tá com um recorde de fome aqui no Brasil, tipo, fome pra caralho no Brasil. Não, o Brasil tá passando fome por outros motivos, não é por causa da pandemia. A pandemia pode ter ajudado, né? Você fechou muitos postos de trabalho. Não. Né? O Brasil tá passando fome porque o governo Temer, depois o governo Bolsonaro, eles acabaram com algo criado pela ditadura militar. Olha só o que eu estou falando aqui, criado pela ditadura militar, que são os estoques reguladores de alimentos. Esses estoques reguladores de alimentos, eles eram fundamentais. O que é isso aí? Eu não sei. Você tem um estoque, por exemplo, de arroz, de feijão, né? Um estoque obrigatório que você tem que ter. O mínimo que você tem que ter. A China, por exemplo, tem os estoques reguladores chineses, a China tem estoque de comida para 4 anos, por exemplo. Tá? Então não vai ter inflação de alimento na China. O Brasil tinha também esse tipo de mecanismo no país de estoques reguladores. Aí o Temer começou a tirar essa parada? O Temer e o Bolsonaro acabaram com isso. É mesmo? Isso não parece muito inteligente. Oi? Não me parece muito inteligente não ter reserva de alimento no país. Não, mas é o que os liberais falam, deixa que o mercado resolve isso. O Estado não pode intervir nem no mercado de grãos. Porque o mercado tem que resolver isso aí. O Estado tem que tirar a mão disso. O Estado tirou a mão disso. Aí tem 2 problemas, né? No caso, né? Mas tem estoques privados? Tem estoque privado de comida? Não, estoque privado de comida tem. Ah, tá. Só que tem outro problema aí. O importante é ter comida aqui no país, né? Existe um outro problema.